Teremos a seguir a palestra com o tema As 7 Chaves da Oração da Serenidade, com o senhor Roberto Maier, coordenador da Regional Paulistana Centro, a quem convidamos ao palco. A oração da serenidade, rezada em voz alta por todos os participantes de cada reunião semanal de Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e de vários outros grupos de apoio, faz com que ela seja pronunciada milhões de vezes por ano. Entretanto, é comum terminarmos repetindo a oração mecanicamente e assim perdermos a oportunidade de contemplar a sua verdadeira beleza e profundidade. Então, para a palestra, tem a palavra o senhor Roberto Maier. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Meu agradecimento especial à Tânia, organizadora aqui do Nordestão, e à diretoria da FEAE, por me confiar aqui a responsabilidade e a honra de abrir aqui o nosso terceiro seminário do Nordeste. Eu quero começar com esta frase, que nós começamos todas as nossas reuniões, perguntando: como vai você? E a segunda parte nós vamos fazer daqui a pouco, né? E eu vou explicar por quê, né? O meu objetivo aqui é tentar aprofundar essas questões. Quando nós plugamos nossos cérebros nessa onda do cada vez melhor, precisamos refletir sobre o que nós estamos falando. A gente pode, por exemplo, lembrar da Madre Teresa de Calcutá, que dizia que o objetivo dela era que ninguém saísse da presença dela sem se sentir melhor ou mais feliz. Isso poderia ser uma das explicações. No nosso caso, nós temos a oração da serenidade, que é a essência da nossa espiritualidade pluralista, e que, de fato, nós compartilhamos com muitos outros grupos de ajuda, né? A oração da serenidade é utilizada desde os anos 40 pelos alcoólicos anônimos, posteriormente os narcóticos anônimos, todos os outros grupos de anônimos usam, e quando o Padre Haroldo iniciou o Amor Exigente aqui no Brasil, ele resolveu também adotar a oração da serenidade. Em todos os grupos, anônimos e Amor Exigente, a parte central da oração é esta aqui. Alguém nunca viu isto antes? Muito bem. Essa parte central, onde nós pedimos por serenidade, né, e que dá o nome propriamente à oração. No caso do Amor Exigente, nós temos um preâmbulo que foi inserido na oração. Esse preâmbulo ele foi criado por um interno da fazenda do Instituto Padre Haroldo, e que lembra da importância da gente fazer esta oração em grupo, que sozinhos nós estamos perdidos. E Padre Haroldo adicionou essas 3 palavrinhas aqui: força, fé e alegria, como ele fala, né? Muito bem. E aí, geralmente, a gente faz essa oração e fica quietinho, depois continua a reunião, e não... Eu, pelo menos, nunca me dei por satisfeito. Mas será que é só isso, né? Ela tem, nessa questão de nós trabalhar 2 universos, né? Uma semelhança com essa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma fotografia de uma ponte de madeira
que fica no Monte Olimpo, na Grécia. Essa ponte ela fica no final da parte da trilha que está preparada, cimentada, madeirada, para que as pessoas possam andar, para atravessar um riozinho. E depois deste rio, aqui mal dá para ver, começa uma trilha íngreme, cheia de lama, e que vai por dentro das nuvens que estão lá, desde que os antigos gregos adoravam a Zeus. Eu fui lá conferir, as nuvens estão lá até hoje. Da mesma forma, nos é dito sempre que a oração da serenidade divide as adversidades que a gente enfrenta na vida em duas partes. Aquelas que nós temos que aceitar porque, infelizmente, não tem outro jeito. E aquelas adversidades que, se nós, de fato, agirmos, podem ser modificadas e superadas. Bem, isso é algo tão simples como uma chave liga-desliga, né? A gente divide o resultado em dois grupos mutuamente exclusivos. Eu gosto de citar um lado desconhecido do Ayrton Senna. A adversidade é que muitas vezes nos move a fazer coisas que, de outra forma, a gente jamais pensaria que nos fôssemos capazes. Mas será que é só isso? Por que será que essa oração ficou tão popular, ao ponto que, se a gente for somar o número de reuniões que nós temos, de Amor Exigente, de Alcoólicos Anônimos, de narcóticos, pelo mundo afora, provavelmente é uma das orações mais utilizadas no planeta. Não pode ser. Eu não me dei por satisfeito com essa explicação. E aí, então, eu resolvi estudar. E essa apresentação aqui é, na verdade, um pequeno resumo de um universo enorme que eu descobri e que eu chamei das 7 chaves, né? Porque as chaves têm essa habilidade de abrir portas, né? Então, nós vamos abrir as portas da oração 7 vezes. Antes disso, eu queria aqui trazer só uma reflexão. Nós estamos falando de uma oração. Nós falamos no Amor Exigente que nossa espiritualidade é pluralista e, eventualmente, tem pessoas que questionam. Mas se vocês não seguem uma religião específica, nós temos gente no Amor Exigente de todas as religiões. Temos, inclusive, pessoas que não professam nenhuma. Então, que significado tem orar? O resumo aqui diz o seguinte: orar não é aquilo que você faz somente quando você vai num templo, numa igreja, ou quando você junta as mãos e olha para cima e faz pedidos. Orar é uma ação espiritual que você executa sempre que você trabalha para o bem. Então, quando nós abraçamos as pessoas, quando nós preparamos um alimento pensando nos outros, quando a gente se preocupa com alguém que vai sair de viagem e diz: tome cuidado na estrada, ou quando nós, voluntários de Amor Exigente, doamos o nosso tempo, a nossa energia para as pessoas que precisam de ajuda, tudo isso são formas de oração. Ou seja, a oração é ao mesmo tempo um pensamento, uma vibração, um sentimento, e que expressa a nossa espiritualidade. Eu, pelo menos, entendo assim. E sob essa ótica, então, eu comecei a trabalhar
o que eu chamo aqui das chaves da oração da serenidade. Obviamente, a serenidade é a primeira delas. Continuando, a segunda chave que nós vamos abrir é a aceitação. A terceira chave é a coragem. A quarta chave é a sabedoria. A quinta chave é a força. A sexta chave é a fé. E a sétima chave é a alegria. Então, eu vou dedicar agora alguns minutinhos a falar de cada uma delas. Vou começar pela serenidade. O que é a serenidade? Muitas vezes as pessoas pensam que estar num estado de serenidade significa que nós não temos problemas, que nós não temos dificuldades, que nós não temos nada a nos prejudicar. Só que isto não é verdade. Infelizmente, caso vocês não tenham percebido ainda, acho que no Amorezinho todo mundo sabe, as dificuldades sempre acontecem. O que nós temos que entender é que elas são oportunidades que nos permitem progredir. As dificuldades é que nos incentivam a que a gente evolua, né, para, como nós dizemos no chavão, ficar cada vez melhor. A serenidade também é chamada de paz interior. Algumas pessoas confundem a paz interior com a felicidade. Esse é outro mito do mundo moderno. Eu quero viver para ser feliz. E aí a gente tem que se perguntar, o que é essa tal de felicidade? Em vez de explicar, eu vou contar uma história que ilustra esse conceito. Esse livro que está retratado aqui é um presente que um príncipe recebeu quando ascendeu ao trono, jovem e imaturo, sucedendo ao pai, que era o rei do seu país. E o sábio que lhe entregou esse livro disse a ele assim: olha, este livro tem a receita da felicidade, mas você só deve usá-lo na sua vida quando realmente precisar. E mais, este livro só tem 2 páginas. Então você vai poder usar ele em 2 situações na sua vida. Ele achou meio estranho, guardou esse livro, esqueceu. Passaram-se muitos anos, ele já era um rei bem maduro, só que ele teve um problema com o país vizinho, entrou em guerra. E na guerra, o país dele estava indo mal. Estava começando a perder a batalha e achando que ia acabar ter que se render. E aí, uma noite, que ele não estava conseguindo dormir, ele se lembrou do livro que ele tinha ganho, no dia que ele foi coroado. Aí ele resolveu abrir na primeira página, e, para surpresa dele, só tinha 2 palavras escritas ali. Estava escrito assim: isto passa. Simples, né? Ele leu essa mensagem e entendeu que aquele problema era passageiro, que ele tinha forças para superar aquilo, se encheu de coragem, chamou os conselheiros, chamou os generais, reorganizaram tudo que não estava funcionando, terminaram vencendo a guerra e tudo voltou ao normal no reino. O reino foi melhorando, até que, já bem velhinho, quando estava tudo indo bem, aí ele se lembrou do livro de novo, né? Porque o livro fez a diferença na vida dele, e disse: agora eu quero saber o que está escrito na segunda página. E foi buscar o livro, e o livro, quando ele abriu na segunda página, tinha 3 palavras: isto também passa.
essa é a receita. A gente saber que tudo passa. Muito bem. E se tudo passa, por que nós temos que passar pelos males? Tem gente que enfrenta males terríveis e duvida, mesmo pessoas muito fervorosas na sua fé, da existência do poder superior. Então a gente se questiona, por que existe o mal? E aqui a gente tem algumas respostas, de visões diferentes, mas que eu entendo sejam complementares. Nós temos aqui a visão judaica e a visão espírita, diz que quando o mundo foi criado e entregue a nós seres humanos, ele propositalmente não foi feito para ser perfeito. Para quê? Para que nós, humanos, usando nossa capacidade de criação inovadora, conhecimento científico, tecnológico, nós possamos ter a oportunidade de completar esse trabalho. E isso, às vezes a gente não percebe, mas fazem poucos minutos nós cantamos o hino do amor exigente, e nós temos 2 versos que refletem exatamente essa ideia. Quando a gente cantou que Deus nos criou à sua imagem, Ele não é barbudo que nem eu, e não se parece fisicamente com nenhum de nós. E tem gente que é duvida da existência dele. Então, qual é a semelhança? A semelhança é exatamente o que o segundo verso aqui nos chama a atenção, que é a nossa força criadora. Se tivesse tudo certinho, tudo redondinho, não tivesse mal nenhum, qual o problema que você ia resolver? Por isso é importante, mesmo diante das adversidades, a gente repetir. Convido a que leiam junto comigo. A serenidade está comigo e é minha. Ela faz parte de minha vida e do meu dia a dia. Segunda chave, a aceitação. Primeira pergunta, o que nós devemos aceitar? Certamente não é tudo. A oração nos dá a resposta. Quando ela diz que nós devemos buscar a aceitação somente daquilo que nós não podemos mudar. O resto eu não aceito. Ou seja, aceitação não é sinônimo de conformismo. Essa é uma confusão tremenda que vocês vão encontrar até nos dicionários. Eu fui no Aurélio. Ele confunde as 2 palavras como sinônimos, mas não são. E vamos explicar por quê. Para entender, eu vou colocar aqui uma outra parábola. Vamos imaginar que a nossa vida esteja sendo desenvolvida dentro deste barco. Este barco está navegando no mar, que tem lá suas tormentas, suas ondas. Alguém nos colocou nesse barco, e a gente não sabe, nem lembra direito quando, não sabemos por quê, e nós não conseguimos controlar esse mar. Mas aquelas ondas que nós já passamos, não dá para voltar atrás e passar de novo. Se porventura você deixar cair alguma coisa desse barco para dentro do mar, é certeza que você nunca vai ter aquilo. Assim é a nossa vida. Ainda assim,
a gente não aceita ficar nesse barco à deriva. A gente tem condições de escolher em que direção nós queremos navegar. A frase do Confúcio, filósofo chinês, de mais ou menos 2.500 anos atrás, resume isso de uma outra forma. Quando ele diz que você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do seu barco para chegar aonde você quer. Então, aceitação e conformismo não são a mesma coisa. Vejam, aceitar se refere àquilo que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar o passado. Já foi. São as ondas que nós já navegamos. Nós não podemos mudar a morte, aquelas pessoas que já se foram. Temos que aceitar. Não estão mais no barco. Conformismo seria a gente assumir uma postura de negação de ação em relação ao futuro. A gente dizer que nós não precisamos mudar. A gente se negar a agir, optar conscientemente por não fazer nenhuma transformação. E é por isso que a gente pergunta: que dia é hoje? É o primeiro dia que nós temos ainda a chance de levantar as velas. Está claro? Terceira chave: coragem. O que é a coragem? A coragem é uma força que nos permite, quando a gente cai do cavalo, levantar de novo. Essa explicação é do Flávio Gicovati, psiquiatra, terapeuta, falecido há uns 2 anos atrás. Coragem pode ser ilustrada pela história dessa moça, essa Izete Nájila. É uma moça que, na adolescência, com 15 anos, desenvolveu um câncer e ela teve o braço esquerdo amputado. A paixão da vida dela era a dança do ventre. E aí, quando ela foi amputada, todo mundo disse para ela: agora não vai dar. Inclusive pessoas muito próximas, a família, os namorados. Só que ela não aceitou isso. Ela foi trabalhando isso internamente, desenvolveu sua coragem, e está aí a prova. Ela dança. Não só dança, como hoje ela é dona de uma academia que ensina outras pessoas a dançar. Dalai Lama, mestre budista, ensina a gente que a coragem precisa ser aplicada hoje, agora. Quando ele diz para nós assim: só existem 2 dias no ano nos quais você não pode fazer nada pela sua vida. São o dia de ontem, que já passou, e o de amanhã, que ainda não começou. O que é coragem? Coragem, em primeiro lugar, significa o seguinte: precisamos de ajuda. Aceitarmos que precisamos de ajuda, como quando nós chegamos a um grupo de amor exigente, ou a um grupo de anônimos, e perseverar, se mantendo, isto é um ato de coragem. Essa coragem, segundo o Gicovati, é o antídoto para um sentimento que acompanha todo ser humano desde o nascimento, que é o desamparo. A partir do momento que a gente nasce, a gente perde aquela
proteção que nós tivemos antes do nascimento, e a incerteza, porque ninguém sabe que dia que vão tirar a gente daquele barco que eu mostrei há pouco, né? E aqui eu tenho um ponto de discordância com o Padre Haroldo. Coragem não é a negação do medo por meio do amor, na minha visão, como ele diz, né? Coragem é, na verdade, a capacidade da gente dominar o medo que a gente tem. Coragem é a capacidade da gente agir, mesmo quando a gente sente medo. É claro que o amor pode ser uma ferramenta importante para isso. Mas negar a existência do medo pode ser perigoso. A gente nasce com coragem? Alguns sim. Como toda habilidade humana, ela pode ser desenvolvida. Existem livros escritos sobre isso. Por exemplo, esta Maria de Mello, uma psicóloga mineira, tem um chamado A Coragem de Crescer, onde ela dá uma fórmula para a gente exercitar como desenvolver a coragem. Eu não vou ter tempo aqui de explicar, mas queria chamar a atenção só para o último ponto. A gente se prepara com a ajuda de um monte de gente, mas lá no final, para dar aquele primeiro passo, para provar que nós temos coragem, só depende de nós. Coragem não se empresta de ninguém. Quarta chave, a sabedoria. O que é ser sábio? Aqui tem outra frase da tradição chinesa, que diz assim: os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Aqueles que vêm nas reuniões de amor exigente e aprendem com as experiências dos outros. São sábios. Aqueles que aprendem com os próprios erros são tolos. Mas ainda estão no caminho. E dizem os chineses, os idiotas são os que não aprendem nunca. Eu gosto de contar aqui muitas histórias, né? Vou contar mais uma aqui, né? O que é um médico sábio? Às vezes nós temos um problema de saúde, a gente vai consultar um médico e ele dá um diagnóstico que nós colocamos em dúvida. Será que ele está certo? E aí eu convido vocês a pensar, caso a gente externe essa preocupação ao médico, como é que este médico reage? Tem médicos que, se você disser a ele que você quer consultar outro profissional antes de dar continuidade ao tratamento, ele acha que você está desconfiando dele. Vai dizer, não, se quiser consultar outro, trata com ele, porque você não confia em mim. Não é verdade? Tem outros médicos que levam isso numa boa. Não, é bom você consultar, porque quanto mais gente olhar para o seu caso, mais chance de descobrir mais coisas sobre o seu caso nós vamos ter. E a pergunta é, qual desses médicos é mais sábio? A paródia aqui do filme do Woody Allen ilustra exatamente esse dilema. Outra questão relacionada com a sabedoria é essa frase que muitas vezes nós escutamos, que diz assim, a pessoa recebe, por exemplo, uma sugestão de uma ação que ela deve tomar, e ela diz assim, não, eu não consigo.
Quando eu escuto essa frase, eu lembro sempre do seguinte: um animalzinho pequenininho, chamado formiga. Esses animais, acho que todo mundo conhece, né? Eles, se a gente comparar o tamanho de uma formiga com o seu peso, com o seu tamanho e a sua capacidade de carga, e a gente projetar isso para o nosso tamanho de seres humanos, então, se você estiver sentindo fome, você deveria ter a capacidade de sair a pé da sua casa e andar 60 quilômetros para buscar comida. Você consegue? Em relação ao peso que elas carregam, uma formiga carrega o equivalente a mais ou menos 10 vezes o peso do corpo dela. Então, se você pesa 60 ou 70 quilos, você deveria ser capaz de carregar um carro pequeno. E a gente reage dizendo, eu não consigo. Mas aqui tem uma foto que prova que tem pessoas que conseguem. Esse fortão ali resolveu tirar o carro que estava atrapalhando o caminho dele, sozinho. E eu tenho certeza que se o eixo desse carro estiver sendo esmagado, um ente querido seu, você vai lá e levanta o carro. Não é verdade? Bom, então eu digo o seguinte, digo isso nas reuniões do meu grupo. Toda vez que a gente escuta alguém dizer, eu não consigo, traduzam por ter ouvido, eu não quero. Quando a gente diz que não consegue, a gente está escolhendo não fazer. O que precisa? Sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria? Nada mais do que mudar de opinião. Isso não sou eu que inventei. Aqui, de novo, nós temos fontes as mais diversas, né? O Kant, um filósofo do século XVIII, disse que o sábio pode mudar de opinião. O idiota nunca. Ele não sabe de nada, não dá para mudar de opinião. O Dalai Lama, que aqui está na fotografia, junto com Carl Sagan, astrônomo já falecido, que fez aquela série de televisão, Cosmos, talvez alguém se lembre, fez muito sucesso na televisão. Diz assim, corrija um sábio e o fará mais sábio. Se você apontar um erro para alguém que é sábio, ele vai saber mais. Mas se você corrigir o ignorante, você estará fazendo um inimigo. A mesma opinião está presente, por exemplo, na Bíblia, no livro de Provérbios, atribuído ao rei Salomão, diz, né, que o homem vaidoso não gosta de que eu corrija. Por isso que ele nunca pede conselho aos sábios. É a mesma coisa que o Kant disse, em outras palavras. Logo adiante diz assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em expressar sua opinião. Ele não está interessado em saber, apenas em aparecer, né? E para ficar aqui com a sabedoria do nosso Nordeste, né? Tem aqui uma frase do Paulo Freire, que diz que ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, quando interagimos, sempre aprendemos alguma coisa. Quem está no amor exigente sabe disso muito bem, né? Cabe então a pergunta, será que a sabedoria plena é uma utopia? Será que é possível sermos realmente sábios? E a resposta se baseia em dois aspectos. Primeiro,
o conhecimento que nós já acumulamos ao longo dos séculos, conhecimento literário, científico, sociológico, filosófico, espiritual, na atualidade é tão grande que o cérebro de nenhum ser humano sozinho tem capacidade de armazenar tudo. Não dá. Biologicamente, nós não temos capacidade de armazenamento suficiente para isso. E mais, se a gente pudesse ter a sabedoria completa, saber de tudo, inclusive do que vai nos acontecer no futuro e assim por diante, a gente estaria se igualando ao poder superior. O que a gente sabe que não é dado esse direito. No entanto, a sabedoria é uma utopia muito útil. Essa frase ali em verde, eu não sei quem é o autor, não consegui encontrar, eu aprendi ela com meu avô. E diz assim, que as utopias são como as estrelas. As estrelas nós não conseguimos alcançar, mas elas são muito úteis para a gente navegar, para se orientar no nosso barco. A mesma coisa com a sabedoria. Chave número 5. Força. Que força é essa que Padre Haroldo quer que a gente lembre toda vez que a gente faz a oração da serenidade? Não é a força dos heróis em quadrinhos. Esse ficou famoso dizendo, eu tenho a força. Tem outro tipo de força, que o cara diz assim, eu sou a força. Esse sujeito andou no noticiário nos últimos tempos, né? Ameaçando, inclusive, os Estados Unidos. Né? Reconhece? O líder da Coreia do Norte. E esses daqui são fortes? O que Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela têm em comum? Que força é essa? Eles não tiveram força militar, nem essa capacidade de subjugar as pessoas, como os tiranos fazem. Quando um tirano usa a força para dominar as pessoas, normalmente acontece que esse processo ele não se dá uma vez, se dá de forma contínua. Os adversários são destruídos, fuzilados, presos, de forma contínua. Por quê? Porque aquele sujeito que usa esse mecanismo, na verdade, ele é frágil. E esta é a forma que ele tem de não expor esta fragilidade. Estes líderes, ao contrário, eles manifestaram um conjunto de ideias que convenceram as pessoas voluntariamente. E se 2 desses 3 aqui governaram seu país, não foi porque eles quiseram, foi porque as pessoas pediram a eles. Tem que ser você. Esses são os verdadeiros fortes. Resumindo, então, a verdadeira força não está em a gente conseguir dominar outras pessoas, mas em exercer o domínio sobre nós mesmos. Aquilo que a gente costuma chamar de autocontrole. E pedir por força significa que nós queremos fazer isso mesmo quando a gente enfrenta adversidades. O autocontrole também dá para ser desenvolvido, ok? Nem todo mundo tem isso. E nós temos diversas técnicas para isso.
desde as mais simples, como contar até 10, 20 ou 200, até técnicas milenares de meditação, ou do recentes, como mindfulness, que nós tivemos oficina hoje de manhã. Mas o importante aqui é que todas elas têm em comum. A primeira coisa que nós precisamos é fazer silêncio. O autocontrole exige autoconhecimento. E para a gente olhar para dentro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ficar em silêncio, quieto. Sexta chave, a fé. Para a gente entender o que seja fé, eu gosto de fazer essa pergunta. Para que nós puseram nesse barco? Para que nós estamos aqui, neste planeta? Essa frase aqui à direita já circulou pelas redes sociais há algum tempo. É uma parábola que compara o resultado desse raciocínio com as redes Wi-Fi. São Tomé, da nossa era, não funciona. Aquela história de ver para crer. Quem viu o Wi-Fi? Da mesma forma, para a gente ter essa conexão, não é possível ver. E essa é uma contraposição, que só ela é um tema riquíssimo para a gente trabalhar, mas que é a contraposição entre a fé e a razão. Fé significa, essencialmente, a gente acreditar naquilo que a gente não entende direito. E aí, quando o mundo passou pelo chamado renascimento, começou o desenvolvimento científico mais acelerado, depois veio o iluminismo, Revolução Francesa, democracia, tecnologia, e uma aceleração que vem até os dias de hoje, mas que levou, desde a época do iluminismo, final do século XVIII, a fazer com que as pessoas acreditassem que a fé era, na verdade, uma forma ultrapassada de viver. Porque a fé é cega, ela não enxerga. E a razão é a base da ciência, onde as coisas podem ser comprovadas. Isso prevaleceu, mesmo no mundo científico, por mais ou menos uns 140 anos. Até que no começo do século XX, teve vários resultados científicos. O mais importante eu estou citando aqui. É um teorema chamado da incompletude, de autoria desse matemático austríaco, Kurt Gödel. Em 1931, provou o seguinte. É muito simples de dizer o que ele provou. Mostrar como prova é difícil. Todo mundo aqui conhece a aritmética elementar, certo? Somar, subtrair, etc. O que ele disse é o seguinte: é possível, num mundo tão simples como o da aritmética, escrever afirmações que a gente não pode provar, nem que sejam verdadeiras, nem mostrar um contra-exemplo, para provar que são falsas. É o que os matemáticos chamam de indecidíveis. Ou seja, o que ele disse é que a razão tem limites. Não é possível provar nem a aritmética elementar por inteiro, muito menos as coisas mais sofisticadas. Tem muitos outros resultados que eu não vou citar aqui, mas para entender aqui, eu gostaria de fechar essa questão da fé, colocando aqui o que se chama de um paradoxo. Um paradoxo é aquilo que, conforme a maneira da gente raciocinar, nos leva a uma conclusão oposta da outra. E o paradoxo que eu estou citando aqui é a questão do livre-arbítrio,
no qual todos nós acreditamos, senão nós não seríamos capazes de nos transformar. Do outro lado, para quem acredita no poder superior, que se diz onisciente, que sabe de tudo. No nível da razão, essas duas questões são mutuamente excludentes. Porque se tem alguém que sabe de tudo, inclusive do que vai nos acontecer daqui a pouco, amanhã, depois, etc., então não adianta eu escolher nada. Do outro lado, se eu escolher, então aquilo lá não é verdade. Acontece que este raciocínio, ele se dá no nível da razão, no nível do conhecimento, da minha capacidade de compreensão atual. No nível da fé, eu não preciso provar nada. Então, no nível da fé, eu consigo fazer com que essas duas ideias coexistam. Eu não consigo explicar, mas eu posso aceitar que as duas existam. E mais, tem muitos exemplos na história do conhecimento humano de coisas que a gente não sabia explicar e que, num determinado momento, passaram a ser explicáveis. Só para dar um exemplo, existem algumas reações químicas que aqui no planeta não acontecem. Então a ciência achava que eram impossíveis. E quando essas experiências foram replicadas dentro da Estação Espacial Internacional, na ausência de gravidade, elas aconteceram. Porque o que impedia era a gravidade. Claro que, há 200 anos atrás, ninguém pensou nisso. Essa mudança da nossa compreensão ao longo do tempo, da nossa inteligência, faz com que isto possa mudar. Hoje, esses conceitos formam um paradoxo. Por último, vamos falar da alegria. Que alegria é essa? Nós estamos falando aqui da alegria perene, aquela que dura. Nós não estamos sendo convidados ao fazer a oração da serenidade numa alegria de um momento passageiro. Não. E essa é uma concepção que vem desde a antiguidade. Sócrates, filósofo grego, já disse há 2.600 anos atrás, quase, que a alegria da alma constitui os belos dias da vida. Buda disse que quando a mente é pura, a alegria continua como uma sombra que nunca te abandona. E se formos pegar autores recentes, como o Bernard Shaw, né, um dramaturgo irlandês, autor de peças de teatro famosas, né, ele disse: essa é a verdadeira alegria na vida, ser útil a um objetivo que você reconhece como grande. Esse cabe como uma luva nos voluntários de amor exigente. Né? Ou seja, a alegria é uma atitude interior, é uma atitude espiritual que não depende das circunstâncias e que está entrelaçada com um monte de outros conceitos. Por exemplo, com a autoestima. Tem pessoas que não se permitem apreciar aquilo que recebem. Há pessoas que são bem-sucedidas, empreendedores, que criam suas empresas e ficam vivendo o medo de perder tudo. Eles perdem. Tem mães que ganham filhos e não se permitem a alegria de cuidar deles. Entram em depressão pós-parto. O que acontece com essas pessoas? Ao antecipar a perda, que possivelmente vem acontecer com aquilo que elas receberam, elas acabam se auto-boicotando por falta de autoestima. No fundo, achar que não merecem.
A alegria também combina com a esperança. Tristeza, nós temos o direito de ter. Mas a tristeza é a agonia de um momento infeliz. Todos passamos. O que nós não podemos é cultivar a tristeza. Cultivar a tristeza é um erro para toda a vida. Essa frase de um político inglês do começo do século passado. A esperança funciona com a alegria, da mesma forma como o desespero está para a depressão. Isso que é um psiquiatra americano especializado em dependência química. A esperança é o caminho para a alegria, da mesma forma que o desespero leva para a depressão. Quando a gente entra em desespero, se a gente deixar se levar por esse turbilhão, a gente termina deprimido. Dá para evitar o desespero? Às vezes não. O que nós precisamos é de força para perceber que ele acontece e transformar em esperança, para manter a nossa alegria. Ou seja, essa alegria que nós estamos sendo convidados é uma alegria que a gente alcança quando a gente percebe que nós temos mérito em receber aquilo que nos é dado, que nós temos um propósito aqui, que nós não estamos aqui nesse planeta, nesse barco, em vão. Esse conjunto, pegando aí as 7 chaves de maneira conjunta, é o pequeno resumo, na verdade, de um trabalho que eu iniciei para fazer trabalho de espiritualidade no grupo de Amor Exigente, onde eu frequento toda semana, o grupo São Luís, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. E que, quando eu comecei a juntar esse material, eu acabei, na verdade, sendo incentivado a trabalhar ele, a tal ponto que acabou virando um texto, um livro, que já foi aprovado para publicação na editora Vozes. Ele deve sair no primeiro semestre de 2019. E eu tive a honra de ter o Padre Haroldo escrevendo o prefácio e a Dona Mara escrevendo uma introdução. Isso, é claro, exigiu contato bastante intenso com eles durante um bom período. E, na verdade, esse livro, ele cobre alguns itens, além dessas 7 chaves, claro, com muito mais detalhes do que eu posso apresentar aqui. A gente optou primeiro por falar alguma coisa sobre as origens da oração, que é uma coisa muito mal explicada, Ninguém sabe direito, mas tem algumas coisas interessantes. E sobre um outro conjunto aí de questões que fazem parte da espiritualidade pluralista, que a gente promove no Amor Exigente, que são cobertas de forma indireta pela oração, por isso não são chaves, mas que fazem parte desse universo, como trabalhar a questão da humildade e da honra, da riqueza e do tempo, que fazem parte dos nossos recursos, a questão da solidariedade, que leva ao pilar da responsabilidade social, a sobriedade, que denomina um de nossos tipos de subgrupos, mas, na verdade, representa uma atitude espiritual e não apenas a ausência de uso de uma determinada substância. E nós deixamos como 2 apêndices, 2 temas importantes,
O primeiro deles, como é que fica a espiritualidade no caso das pessoas que não acreditam na existência de um poder superior, ou que não o fazem no modelo tradicional das religiões majoritárias? E essa questão que eu citei aqui, muito de passagem, sobre os limites da nossa racionalidade. Bem, talvez alguns tenham dormido, né? Então aqui eu fiz um resumo para quem acordou agora, né? E acho que alguns estão acordados. O que é espiritualidade? Essencialmente, é fazer o bem. Lembram da definição de oração que eu dei no início? É fazer o bem. Fazer significa que nós temos que agir. Não adianta nada, né? A gente se dizer perfeito, que nós somos espirituais, ficar mandando mensagens todo dia para todo mundo nas redes sociais, no WhatsApp, lembrando da espiritualidade e deixar de agir. Aí nós vamos ser esse lápis aqui, né? Que parece perfeito, mas que nunca foi usado para escrever nada. Muito obrigado.